E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, sou engenheiro eletricista e nesse vídeo aqui eu queria trazer 5 ferramentas para você que quer trabalhar com projetos de subestações. São ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia de projetos e vão otimizar muito o seu processo, então é muito importante que você tenha conhecimento e possa fazer uso na sua rotina de projetos. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu queria trazer aqui é a mais óbvia de todas, que eu tenho certeza que você já conhece, que é o AutoCAD. O AutoCAD, né, essa ferramenta de desenho auxiliado em computador, é uma ferramenta que já é utilizada há vários anos e que ainda continua sendo largamente utilizada nesse mercado de projetos, tanto de subestações quanto no mercado de projetos em geral, seja projeto elétrico, projeto também de SPDA, outras disciplinas. O AutoCAD ainda é muito utilizado. Então é muito importante que, se você ainda não saiba mexer no AutoCAD, que você aprenda. É muito simples mexer no AutoCAD. Quando você começa a mexer, você vê que é muito simples, é mais muita questão de repetição e que basta você conhecer alguns comandos, você consegue ir pegando rapidamente o jeito e logo você está muito rápido na elaboração dos seus projetos. Existem ainda muitos questionamentos sobre o uso do AutoCAD, a sua longevidade e a sua substituição pelo BIM, né, pelo Revit. São programas que você consegue desenvolver o seu projeto em 3D. É claro que o uso do Revit, o uso do BIM, né, na aplicação de projetos tem crescido há muitos anos. Muitas empresas têm usado essa tecnologia na elaboração dos seus projetos, mas a verdade é que se esperava que hoje, 2026, o uso do Revit, o uso do BIM no desenvolvimento dos projetos fosse muito mais difundido do que atualmente. É claro que tem muitas empresas que empregam isso, é claro que o mercado tem falado até que muito nessa tecnologia, mas é bem verdade que há alguns anos atrás se esperava que o 3D, né, que o BIM fosse muito mais difundido do que é hoje. E o AutoCAD continua sendo uma ferramenta primordial na elaboração de projetos. Então é muito importante que você aprenda a mexer. A segunda ferramenta para você trabalhar com projetos de subestações é o Excel. O Excel, esse mesmo, que você já conhece há um maior tempão, mas que nunca deu a devida importância para essa ferramenta. O Excel, pessoal, é uma ferramenta de planilha que é muito útil, não só na área de projetos, tá? Mas em qualquer área de atuação, seja você aí contador, você engenheiro, não da área de projetos, mas orçamentista, engenheiro de campo, tudo você acaba fazendo uma planilha para controlar, seja para fazer um orçamento, seja para gerenciar um projeto, seja para fazer uma lista de documentos. O Excel é uma ferramenta de cálculo poderosa, de organização de planilhas, e que quando você aprende a usar isso muito bem, você consegue otimizar muitos processos. Muitas pessoas não sabem, mas o Excel ele tem a possibilidade de você fazer programas internamente no próprio software, no próprio Excel. Você consegue desenvolver programas, rotinas que automatizam seu processo. Então o Excel ele acaba sendo uma alternativa barata, mas muito importante na otimização do seu processo. E para empresas que estão iniciando, projetistas que estão iniciando e ainda não têm uma alta capacidade de investimento, o Excel ele acaba por muitas vezes substituindo alguns programas. É por isso que no meu treinamento, o Desmistificando Projetos de Subestações de Alta Tensão, eu forneço para você, que é aluno, algumas planilhas para otimizar o seu processo. Então, planilha de coordenograma para você fazer o ajuste das proteções, listas de documento em Excel para você organizar os seus projetos, programa no Excel para você calcular flechas e trações em barramentos. Então, muitas das coisas que você acha que para desenvolver precisaria de um programa, para fazer proteção da subestação precisaria de um programa, eu te dou uma planilha e você consegue coordenar as proteções simplesmente utilizando no Excel. E esse investimento que você faria num programa, claro que normalmente os programas são muito mais completos e têm outras funcionalidades, mas para quem está iniciando e não tem essa capacidade de investimento, o Excel é uma ferramenta muito importante e você pode ir crescendo ali e postergar um pouco esse investimento em outros programas.
Então, se você não sabe mexer no Excel, é muito importante que você conheça a ferramenta, saiba aplicar as fórmulas, consiga organizar suas planilhas, que isso facilita muito no seu dia a dia de projetos. Então, lá no treinamento, como eu comentei com vocês recebem essas planilhas, tá? Para fazer a sua proteção da subestação, coordenar as proteções, calcular flechas e trações, fazer lista de documentos e uma série de outros materiais didáticos. Se você quer ter acesso a esse material, se você quer participar da 4ª turma de projetos de subestações de alta tensão e aprender a projetar subestação do zero, tá? Subestações de alta tensão, a gente vai abrir as inscrições aí no dia 6 de abril. Então anota essa data, né? Se você quer entrar nessa área, dia 6 de abril. Aqui embaixo eu estou deixando um link para que você consiga entrar aí na lista de espera. Você não perca o dia da inscrição e, claro, receba aí um cupom de desconto que eu sei que vai te ajudar bastante, beleza? Então clica no link da descrição e entra na lista de espera da 4ª turma do meu treinamento. Como todos nós sabemos, a malha de aterramento da subestação é muito importante que seja bem dimensionada, bem projetada, para dar mais segurança não só a pessoas quanto à própria instalação. Para dimensionamento da malha, existem algumas normas que falam sobre o assunto, mas é bem verdade que para fazer esse cálculo de forma bem acertada, de uma forma bem precisa, a gente acaba tendo que recorrer a alguns programas. Então, na sua carteira de projetos, na sua carteira de programas para desenvolver os projetos, é importante que você tenha um programa, um software para dimensionamento de malha de aterramento. E você consegue fazer não só o dimensionamento dos condutores, mas o cálculo das tensões perigosas, de toque, de passo, e garantir que a sua malha está segura, que a sua malha está atendendo a todos os critérios necessários. A gente tem alguns softwares no mercado, O principal deles, ou o mais barato na verdade, é o TECAT. Esse programa muitas empresas usam, é um programa de baixo custo, quando comparado a outros. É um programa de certa forma simplificado, que apresenta algumas limitações, mas para quem está iniciando pode fazer uso dessa ferramenta, porque é melhor você ter um programa com algumas limitações do que você não fazer esse estudo. Então você tem a opção do TECAT, que é um programa de baixo custo, e você tem outras opções no mercado, como por exemplo o XGS Lab. É um programa mais completo, é um programa que traz mais ferramentas internamente, mais possibilidades ali no estudo da malha de aterramento, mas que também cobra um preço maior por isso. Então aí o XGS Lab você vai pagar aí cerca de 3, 4 vezes, talvez aí o valor do TECAT, mas você tem um programa mais completo. Então dependendo da sua capacidade de investimento, você pode optar aí por ter um programa mais completo que traga mais possibilidades, ou de repente, se você está iniciando, trazer ali um programa mais simples, para tapar aquele buraco naquele momento. E eu estou falando desses dois aqui, mas claro que você pode ficar livre para escolher aí um programa no mercado, porque existem outras possibilidades também, mas é importante, tá? Você que trabalha com projetos de subestações, que você tenha acesso a um programa para fazer esse tipo de estudo. E aí a 4ª ferramenta que eu queria trazer aqui hoje é o ANARED. Isso mesmo, esse programa de estudos de fluxo de potência, o programa do CEPEL. Esse programa ele é muito importante justamente para o que eu falei, fazer estudos de fluxo de potência. Mas por que é importante então a gente ter um programa de fluxo de potência quando eu estou falando aqui na verdade de projetos de subestações? Bom, é que o estudo de fluxo de potência ele acaba sendo muito importante para que você consiga determinar ali o diagrama de máximas correntes. E aí você, através desse diagrama, você consegue saber quais são as maiores correntes, os maiores carregamentos dos transformadores, os maiores carregamentos das linhas de transmissão associadas, os maiores carregamentos dos alimentadores, e com isso você consegue saber qual é a corrente suportável, a corrente nominal de cada equipamento. Então, para você fazer esse dimensionamento dos equipamentos, você precisa conhecer esses valores, que vai vir justamente desse estudo de fluxo de potência, que, claro, mais uma vez, existem outras possibilidades no mercado, mas você tem esse programa aí do CEPEL, que é o ANARED. E aproveitando que a gente está falando do ANARED, a gente traz aqui a 5ª ferramenta de hoje, que é o ANAFAS, ou ANAFAS, que é o programa também do CEPEL, o irmão ali do ANARED,
atua em conjunto com o AnaRede, um programa bem parecido, mas que trata dos cálculos dos níveis de curto-circuito. E aí, nível de curto-circuito, eu não preciso dizer aqui da sua importância, né? Dentro do projeto da subestação, a gente usa nível de curto para dimensionamento da malha, suportabilidade dos equipamentos, ajuste das proteções. Então é muito importante que a gente conheça bem ali os níveis de curto-circuito do projeto que nós estamos trabalhando, para que a gente consiga fazer ali todos os dimensionamentos, parametrizações de forma adequada. Então uma ferramenta que você tem para fazer o cálculo do curto-circuito é o AnaFaz, né? O AnaFaz. E esses dois programas, pessoal, tanto o AnaFaz quanto o AnaRede, são muito importantes porque eles te ajudam não só a fazer o seu projeto, né, de forma adequada, mas eles te possibilitam a, digamos assim, abrir uma nova área na sua empresa, que é uma área de estudos elétricos, porque praticamente ali todas as instalações você vai ter que fazer ali estudos de fluxo e estudos de curto-circuito. Existem alguns outros estudos que a gente pode trazer aqui em uma outra oportunidade, mas talvez esses dois estudos aí sejam os estudos mais importantes. Então, quando você tem posse de softwares que façam esse tipo de coisa, além do projeto em si da subestação que você está trabalhando, eles te dão aí a possibilidade de você fazer estudos elétricos, mesmo que você não vá desenvolver para outro cliente o projeto da subestação, mas você pode fornecer para ele os estudos elétricos, até porque muitas vezes as empresas de projetos não lidam com esse tipo de programa que eu estou falando aqui para vocês. Então é uma nova possibilidade que você pode abrir aí na sua empresa de não só trabalhar diretamente com os projetos, mas também realizar estudos para clientes e abrir novas possibilidades aí de faturamento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu trouxe algumas ferramentas que são importantes para você que trabalha ou quer trabalhar com projetos de subestações de alta tensão. É muito importante que você tenha conhecimento, que você possua essas ferramentas, né? Isso vai te ajudar muito a otimizar aí os seus projetos. Se você tiver alguma dúvida, querer alguma contribuição sobre esse tema, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. E aqui na descrição do vídeo, mais uma vez, eu lembro a vocês que tá o link aqui para a lista de espera do meu treinamento, tá? Dia 6 de abril, a gente vai estar abrindo as inscrições para a nossa turma, né? A quarta turma, tá? De projetos de subestações de alta tensão. Então eu vou te ensinar aí nesse treinamento a projetar uma subestação do zero, fazer estudo de curto-circuito, ajustar as proteções da subestação, dimensionar a malha de aterramento, fazer os arranjos, falar de serviço auxiliar, SPDA, enfim. Tudo que é relacionado a projetos de subestações a gente vai falar nesse treinamento. Dia 6/4 eu vou estar abrindo as inscrições. É importante que você esteja na lista de espera para conseguir aquele desconto legal para você. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu encontro vocês no próximo vídeo.